Esse é o 13º dia para romper no sobrenatural com céus abertos. O céu possui janelas que somente Deus pode abrir. Quando elas são abertas, recebemos bênçãos celestiais que trazem provisão sobrenatural às nossas despensas. Embora seja Deus que abra janelas, é você que tem as chaves para abri-la nas mãos. Qual é a chave que abre as janelas dos céus? Malaquias 3,11 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Observe que a chave para abrir a janela dos céus é o dízimo. O profeta Malaquias fala em um tempo em que as pessoas não estavam preocupadas com a casa de Deus. Elas estavam preocupadas consigo mesmo e com suas próprias casas. Deus adverte a nação, dizendo que eles deveriam trazer à casa do tesouro os dízimos. Eles deveriam trazer à casa do tesouro a oferta, para que então as janelas do céu se abrissem sobre eles. Deus promete uma grande colheita, uma colheita em abundância sobre a vida daqueles que se preocupam com seu reino. Deus também diz que por causa da fidelidade do povo nos dízimos e nas ofertas, o devorador seria repreendido. Eu não sei o que tem devorado as suas finanças, o que tem devorado a sua casa, mas se a sua casa está sendo devorada por algo, pense bem, você está sendo fiel nos dízimos? O dízimo é uma poderosa chave para que o devorador venha a ser repreendido de sua casa, para que a sua vida seja ricamente abençoada pelas bênçãos celestiais. Abraão experimentou grande prosperidade meio em meio à crise, mas isto porque ele era um dizimista fiel. Ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos em abundância. Abraão, antes mesmo do estabelecimento da lei por meio de Moisés, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Ele reconheceu que deveria fazer esse ato de honra e por isso Deus o abençoou. A palavra diz que Abraão deu o dízimo de tudo, isto é, Abraão não reteu nada para si. Aquilo que pertencia a Deus, ele devolveu. Bill Johnson diz que o reino de Deus é o único lugar em que 90% tem mais impacto do que o todo. A palavra também diz que o filho de Abraão, Isaque, foi um grande semeador e por causa disso ele também prosperou. Em Gênesis 26, 1, 12, 13 diz: E havia fome na terra, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Observe que, mesmo com fome, mesmo diante da crise, mesmo diante de uma terra seca, Isaque semeou e ele colheu 100 medidas. Deus o abençoou grandemente por causa da sua fidelidade. Jacó também fez um voto ao Senhor de ser dizimista e entregar para Deus tudo aquilo que Deus havia dado a ele. E a palavra diz a respeito de Jacó em Gênesis 30:43, e cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Esse mesmo Jacó fez um voto a Deus e ele disse que seria dizimista ao Senhor de tudo aquilo que Deus desse para ele. Ele teve uma grande experiência com Deus em um dos momentos dramáticos de sua vida. Ele teve um encontro com Deus no lugar chamado Betel, casa de Deus, um lugar onde Deus manifestou a sua glória e ali ele prometeu fidelidade ao Senhor. Nesse encontro com Deus, ele disse: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Faça o voto de Jacó e seja um dizimista fiel. O dízimo é uma grande chave que pode abrir as portas do céu sobre a sua vida, bem como repreender o devorador, para que você venha prosperar, crescer e avançar, para que as suas finanças sejam abençoadas. Através da sua fidelidade, Deus abre a janela dos céus e derrama uma bênção tal sobre você, e você
será ricamente abençoado por causa desta glória de Deus que virá sobre a sua vida. Nós aprendemos através da palavra de Deus que Deus é o primeiro interessado em nos abençoar, mas nem sempre nós cumprimos os princípios de sua palavra. E por falta de cumprir estes princípios, nós acabamos perdendo a bênção que Deus tem preparado para nós. Cumpra o princípio da fidelidade. Seja fiel nos seus dízimos e receba de Deus a maior abastança em seu lar, em sua casa. Prospere, cresça. Deus deseja abrir a janela dos céus e derramar bênçãos em abundância sobre a sua vida. Mas para isso você também precisa cumprir o princípio da fidelidade. As chaves para abrir a janela dos céus estão nas suas mãos. Movimente ela e Deus te abençoará grandemente. Este foi o 13º dia para um rompimento sobrenatural com o céu aberto, onde você experimentou um grande rompimento da janela do céu se abrindo sobre a sua vida e Deus derramando bênçãos em abundância sobre sua casa.